Hello, dear students. How are you? Are you okay? Bom, esta é a atividade 11, tá? Para a turma do 8º ano, tá ok? E nosso assunto dessa atividade será o grau comparativo dos adjetivos. Nós vamos estudar o grau comparativo de igualdade e inferioridade hoje. Então, olhem só. Eu coloquei na primeira parte um resuminho, né, da forma de como a gente vai fazer a formação do comparativo de igualdade e de inferioridade. Então, vamos aí à leitura e explicação. Os adjetivos, além de qualificar os substantivos, também fazem comparações, né? Em inglês, os adjetivos possuem 3 graus de comparação: o normal, o comparativo e o grau superlativo, né? O superlativo nós vamos estudar mais à frente, ok? No grau normal, o adjetivo não sofre comparação. No grau comparativo, a comparação é feita entre 2 substantivos, então a palavra mesmo já diz. Se você está comparando, você vai falar o quê? Que alguém é igual, que alguém é superior ou que alguém ou algo é inferior. Então, você vai comparar, né? Existem esses 3 graus. Por enquanto, nós vamos estudar o grau de igualdade e o grau de inferioridade. Olhem lá, no grau comparativo de igualdade, equality, como vai ficar a formação? As, tracinho, tracinho, pontinho, que é o adjetivo, né, nesses pontilhadinhos. As quer dizer tão quanto. É usada em frases afirmativas e not so as ou not as em frases negativas, ok? Olha os exemplos. John is as tall as his wife. John é tão alto quanto sua esposa. Então, o que? Tão quanto, tá comparando, tá? Mas na comparação, o que? De igualdade. Alexander is not as fast as his father. Alexandre não é o que? Tão gordo quanto seu pai, ok? Alexander is not as fat as his father. Pay attention. No grau comparativo de igualdade, não há diferença se os adjetivos são curtos ou longos. Todos seguem a mesma regra, ou seja, tanto para adjetivos longos quanto curtos, o adjetivo não vai sofrer mudança nenhuma, tá? Ele vai continuar sendo escrito da mesma forma, a forma normal dele. A única coisa que nós vamos botar vai ser o as antes, o not so as ou not as, para poder diferenciar. Aí eu coloquei aí os exemplos aí dos adjetivos curtos, longos e outras frases, né, para mostrar. Agora, no grau comparativo de inferioridade, inferiority, a palavra mesmo já diz. Quer dizer que uma pessoa ou algo está o quê? Abaixo do outro, né? Olhem só. Note que no comparativo de inferioridade também não há diferença, tá? Se o adjetivo é curto ou longo. Ele é formado com less, o pontilhado, onde é o adjetivo than. Observe os exemplos abaixo. Olhem lá. I spent less money than you. Eu gastei menos dinheiro do que você. The hat is less expensive than the others. Aquele chapéu é menos caro do que os outros. That hat is less expensive than the others, ok? Então, tá comparando. Então, vocês viram aí que não há diferença, assim como no de igualdade. Então, vamos aí aos exercises. Eu coloquei aí uma tirinha, tá, para vocês. E nessa tirinha nós temos 3 frases. Nessas 3 frases está sendo usada comparação. Só que vocês vão ter que ver, tá? A frase exata do quadrinho que eu vou pedir. Olhem aí, pay attention. Analisando a tirinha, observamos que existem 3 frases diferentes falando sobre o grau comparativo dos adjetivos. Em qual das 3 frases, na primeira, segunda ou terceira, encontramos a estrutura que expressa uma comparação de igualdade? Qual dessas 3 aí que a comparação é de igualdade?
Aí vocês vão botar primeiro, segundo ou terceiro, só isso. 2. Reescreva a frase escolhida por você na questão 1 e traduza. Aí vocês vão ter que pegar essa frase que vocês escolheram, reescrever na linha para mim, traduzir, passar para português. 3. Escreva abaixo os adjetivos que você conseguiu identificar em toda a tirinha em suas traduções. Quer dizer, cada tirinha dessa aí, acima, tem um adjetivo que está sendo usado, tá? Da forma comparativa que for, tem. Vocês vão pegar, destacar esses adjetivos aí, colocar aqui para mim na linha e traduzir. 4. Agora escolha um desses adjetivos que você escreveu na questão 3, na questão anterior, e crie uma frase utilizando o grau comparativo de inferioridade. Inferiority. Então, vocês vão olhar lá a estrutura, escolher esse adjetivo, né? E montar uma frasezinha que vocês quiserem, ok? Number 5. Forme frases em inglês utilizando o grau comparativo de igualdade ou inferioridade. Olha lá. Caso tenha alguma dúvida, retorne na explicação para ajudar, na explicação da primeira folha. Então, eu coloquei aí os pontos principais, tá? Para formar a frase, o sujeito, o adjetivo, a outra pessoa que está sendo comparado. E vocês vão ter que ver o que está em parênteses. Se eu quero que você forme o comparativo de igualdade ou se eu quero que você forme o comparativo de inferioridade. Pay attention. Não esqueçam de usar o verbo to be para formar as frases, tá? Porque você vai dizer, isso é, aquilo é do que o outro. Então, eu preciso, esse é o verbo ser ou estar, o verbo to be. Então, a gente tem que ver o sujeito direitinho, tá? Que tá fazendo referência para eu poder usar o verbo to be. O am, o is ou o are, ok, students? Façam a atividade com bastante atenção, tá? Qualquer coisa, recorram à explicação aqui acima e nos vemos durante a semana, tá? Para falar sobre essa atividade. See you, students. Bye, bye.